Gostaria de estar batendo um papo rápido com vocês, escotistas do ramo sênior, sobre o ciclo de programa. É importante deixar claro que o ciclo é um instrumento de planejamento participativo de atividades. Ele organiza a participação dos jovens em todas as decisões relativas à vida em equipe e é também um meio de avaliar a progressão pessoal e coletiva. É importante ressaltar aqui que o ciclo de programa é uma ferramenta educacional que capacita os nossos jovens a formar sua própria opinião, expressar e elaborar decisões coerentes. No ciclo, o jovem pratica o princípio básico da participação. Ele defende a opinião e respeita a opinião dos demais. No ciclo de programa, o jovem também aprende a desenvolver e apresentar o seu próprio projeto, obtendo habilidades de negociação e organização. Ou seja, são infinitos os benefícios que o ciclo traz para a tropa, né? Como sugestão de aplicação do ciclo, você divide ele em reuniões onde cada órgão da tropa tem suas responsabilidades. Por exemplo, o Conselho de Patrulha é responsável pela avaliação e o diagnóstico. A Assembleia de Tropa faz a seleção das atividades. A Corte de Honra organiza e planeja, né? E todos os demais são responsáveis pelo desenvolvimento e avaliação desse ciclo. Como sugestão, por exemplo, o Conselho de Patrulha, quando se reúne, ele discute quais serão as atividades que a patrulha vai realizar no próximo período. E não só isso. Será que todos estão cumprindo as suas funções dentro da patrulha? Como está o espírito de patrulha e o relacionamento entre eles? As atividades estão sendo interessantes? Então, esse tipo de pergunta que são feitas dentro do Conselho de Patrulha são importantes para determinar esse diagnóstico, né, de harmonia dentro da patrulha, o bom andamento da patrulha, né? E a Corte de Honra, em sua reunião por si só, ela é responsável também por algumas ações, como, por exemplo, se a própria Corte de Honra, o Conselho de Patrulha está funcionando bem, como que está o relacionamento da tropa, a área social e espiritual da tropa está indo bem, e dentre outras coisas, atividades estão sendo suficientes, atividades ao ar livre, né? A Corte de Honra, então, ela é responsável por dar prioridades e fazer uma proposta dos temas que vão ser desenvolvidos, né? A Corte define uma proposta baseada em prioridades, né? Por exemplo, se precisa trabalhar melhor uns com os outros e nos voltarmos mais ao lado espiritual, como foi definido lá pelo Conselho de Patrulha, se acontecerem muitas atividades dentro da sede, então a Corte de Honra acaba tendo uma proposta mais crítica do que o próprio Conselho, né? E aí a Corte define o tema, né, a ser desenvolvido dentro desse ciclo. Novamente o Conselho se reúne dentro dessa proposta da Corte de Honra e prepara uma proposta para a Assembleia, né, incluindo um tema central que será trabalhado nos próximos meses, né, ideias de atividades para a tropa, definir atividades para a patrulha, proposta de novos conhecimentos e habilidades de interesse da patrulha, ou seja, são infinitas as opções aí, de acordo com a necessidade de cada tropa, né? E aí a Assembleia de Tropa se reúne com essas propostas em mãos e aí vai se escolher, né, qual atividade que vai ser realizada dentre todas as propostas. Numa tropa que você tem, por exemplo, 4 patrulhas, é interessante a aplicação de um jogo democrático, né, para que a tropa toda faça a escolha e que prevaleça a decisão coletiva da maioria, né, para não haver conflitos, né. E aí novamente a Corte de Honra se reúne numa 5ª reunião, após a seleção das atividades feita na Assembleia de Tropa, e a Corte elabora um calendário geral com datas, realização das atividades, ela identifica os recursos materiais, humanos, financeiros necessários para a aplicação desse calendário, detalha a estrutura e os objetivos de cada atividade selecionada, e esse trabalho que a Corte faz deve ser apresentado e aprovado pela Assembleia de Tropa novamente, né? Então você vê que o ciclo ele é importante na decisão, né, de toda essa necessidade dentro da tropa. Então a aplicação do ciclo vem de encontro ao que nós propomos dentro do nosso programa educativo para os jovens, né, que dá a oportunidade do jovem ser protagonista. Então fico por aqui e um alerta aí para você, escotista, pratique o ciclo de programa, utilize essa ferramenta, ela é muito importante dentro do nosso projeto educativo. Muito obrigado.